Fala, turma, sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Olha, vamos começar com aquela energia lá em cima, tá? Porque o nosso objetivo aqui é bem claro: dominar a gramática e garantir aquela nota impecável em qualquer prova. Sabe quando o assunto é regra gramatical e reescrita de frase, e a primeira coisa que vem à cabeça é um bicho de 7 cabeças? Pois é, podem esquecer isso. Hoje a gente vai organizar tudo isso de um jeito muito lógico, visual e principalmente super acessível, passo a passo mesmo. Bom, para a gente começar a organizar as ideias, tem uma pergunta essencial que fica martelando. Por que será que, de vez em quando, a gente lê um texto e ele simplesmente soa meio estranho? Sabe aquela sensação de que tem algo ali fora do lugar, mesmo quando as palavras sozinhas até que fazem sentido? Pois é, o grande mistério da nossa aula de hoje é exatamente esse. Como a gente faz para garantir aquele equilíbrio perfeito nas frases, sabe? Aquela simetria que deixa a leitura gostosa e, claro, 100% correta na gramática. Beleza, vamos mergulhar nisso. Imagina só a seguinte cena. Alguém indo para uma reunião de negócios super importante, daquelas decisivas. Aí a pessoa veste um paletó elegantíssimo, uma gravata impecável e sandálias de praia. É uma quebra de expectativa gigantesca, na verdade. O visual fica completamente desequilibrado. E olha que interessante, a gramática funciona exatamente do mesmo jeito. Quando a gente lê "ele gosta de estudar" e "trabalho", dá o mesmo desconforto da sandália com o terno. A gente cria uma expectativa de uma ação com o primeiro verbo e, do nada, a frase entrega um substantivo. Isso é o que a gente chama de desequilíbrio sintático. E para curar esse desequilíbrio, a gramática tem um nome que, olha, pode até dar um sustinho nos iniciantes, mas que na verdade é o nosso maior aliado. É o famoso paralelismo. Calma que é simples. Paralelismo nada mais é do que manter a mesma estrutura sintática nos elementos que estão ali coordenados na frase. Em outras palavras, se a gente começou com um tipo de palavra, o ideal é continuar com esse mesmo tipo de palavra. É puro design textual, é manter a simetria da estrutura para o texto fluir lisinho, sem nenhum solavanco. E isso ilustra de um jeito brilhante o que a gente acabou de falar. Vamos comparar aqui lado a lado. Na primeira versão, essa com um X vermelho gigante, a gente tem aquele erro clássico. Ele gosta de estudar e trabalho. Por que está errado? Exatamente porque a gente misturou um verbo, estudar, com um substantivo, trabalho. É o nosso paletó com a sandália de praia. Agora, olha a versão corrigida com o certinho verde. Ele gosta de estudar e trabalhar. Nossa, muito mais suave, né? Verbo de um lado, verbo do outro, duas ações perfeitamente alinhadas. Isso sim é o paralelismo em ação, garantindo uma frase super elegante e correta. Então aí entra o ponto crucial. Por que tem tanta exigência com essa tal dessa simetria? A resposta é bem direta: por causa da norma padrão. A norma padrão é basicamente a espinha dorsal da linguagem formal. Ela é cobrada em todos os contextos oficiais, tipo aquela redação decisiva ou uma prova de concurso. Nessas situações mais sérias, clareza e estrutura não são opcionais, tá? Elas são obrigatórias. O paralelismo é justamente uma dessas regras estruturais bem rigorosas que não dá para negociar, principalmente se o objetivo for não perder pontos valiosos. E já que a gente está falando dessas exigências da norma padrão, tem outro exemplo aqui que é fantástico e que as bancas de prova simplesmente adoram testar. A diferença é muito nítida. Sabe no dia a dia, naquela pressa que muitas vezes acaba escapando um "para mim fazer"? Acontece, mas a regra formal, nua e crua, diz que mim não conjuga verbo. Quem faz alguma coisa é o sujeito, e o sujeito ali tem que ser o eu. Por isso, a forma correta, aquela bem polida, é "para eu fazer". É a norma padrão agindo ali como um filtro super rigoroso contra aqueles nossos hábitos mais informais da fala. Vamos avançar aqui e ver como isso se constrói. Porque, olha, embora a norma padrão seja a regra do jogo lá na hora da prova, a nossa língua no dia a dia é um organismo vivo, super dinâmico e cheio de diversidade. Não tem essa de uma única forma certa de falar quando a gente sai do papel oficial. O que existe é adequação. A gente tem as variações regionais, que chamamos de diatópicas, onde a mesma raiz vira mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo da região do país. Temos as variações sociais e as situacionais. Afinal, ninguém usa o mesmo tom de voz numa entrevista de emprego e num churrasco no fim de semana, concorda? E claro, a variação histórica, a diacrônica, que fez aquele antigo vossa mercê virar o nosso prático você. É fascinante ver a língua se adaptando desse jeito.
Agora, voltando os nossos holofotes rapidinho para as avaliações, além de dominar o paralelismo e a norma padrão, a gente precisa equipar a nossa caixa de ferramentas com algumas técnicas de reescrita. As bancas querem saber se a gente consegue manter o sentido exato de uma frase, mesmo mudando a estrutura dela. Na prática, a gente pode usar a substituição, que é trocar palavras por sinônimos perfeitos, o deslocamento, que é a verdadeira arte de mudar a ordem das palavras prestando muita atenção na pontuação, e a transformação de voz, que é pegar quem faz a ação na voz ativa e jogar lá para a voz passiva sem perder a lógica no meio do caminho. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é que ele pega absolutamente tudo que a gente dissecou aqui e condensa num único mapa conceitual. Essa tabela resumo é o grande trunfo, aquele super guia para dar uma olhada antes de qualquer prova. Observem como ela organiza tudo, desde as regras de reescrita, como a substituição e o paralelismo lá no topo, passando pela redução e ampliação de orações, até chegar naquelas variações linguísticas riquíssimas lá embaixo. Tudo conectado, tudo bem amarradinho. Tendo esse quadro em mente, fica praticamente impossível cair naquelas pegadinhas clássicas das provas. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Quando chegar a hora de escrever ou de analisar o próximo texto importante, ou de encarar aquela redação, será que a gente vai conseguir aplicar esse olhar clínico? Será que a estrutura das frases vai estar combinando certinho como um terno super bem cortado? Ou será que ainda vai ter alguma sandália perdida lá no meio? Vamos continuar praticando essa observação da simetria porque eu garanto, os resultados nas provas vão ser espetaculares. Um grande abraço à turma e até a próxima.